Se chover eu corro. Eu pensei em lhe falar, quase fui lhe procurar, mas evitei e aqui fiquei, sofrendo tanto a esperar que um dia você por fim talvez voltasse pra mim, mas me enganei. Então eu vi o longo tempo que perdi e agora não sei mais porquê, não consigo lhe esquecer. Eu quero lhe pedir para deixar, pelo menos lhe encontrar, para dizer que errei, mas se você me aceitar, vou prometer recomeçar um grande amor que por tão pouco acabou, que por tão pouco acabou. E agora não sei mais porquê, não consigo te esquecer. Eu quero lhe pedir para deixar, pelo menos lhe encontrar, para dizer que errei, mas se você me aceitar, vou prometer começar um grande amor que por tão pouco acabou, que por tão pouco acabou. Quase fui lhe procurar, de Getúlio Cortes. O rei Roberto Carlos gravou esta bela música lá em 1900 antigamente, né? Boa noite, Dupin, Bruno, tudo bem, não é? Então, muito sucesso naquela época, né? E hoje nós não escutamos mais nos meios de comunicação, né? E a marca maior das músicas, né, das letras e músicas do rei Roberto Carlos é justamente o amor e o romantismo, né? Então nós estamos começando hoje o nosso programa Varela no Ar, o programa do Varela. Na direção geral, a família Varela, Lucas, Nayara e Mona Lisa Varela. E já está começando agora um cordial abraço para o nosso querido público que nos acompanha e as nossas indicações do nosso programa para o nosso querido público. Varela Estética e Beleza, a clínica preferida das celebridades. Amplo espaço, conforto, manobrista, cyber, sala VIP, dia do noivo e da noiva, excelentes profissionais, produtos e serviços. A melhor equipe da cidade. Rua Oswaldo Cruz, 1660, na Aldeota. Os telefones 85 3224 0783, 3224 7018. Acesse www.varelaesteticbeleza.com.br e participe da oração da Varela, na Clínica Varela, Clínica de Estética e Beleza, na Rua Oswaldo Cruz 1660, quarta-feira, 18h30. Participe da oração com a missionária Natália Varela. Não importa a sua religião. Programa Check-up, saúde 100%, consultando seu médico, olho no olho, em forma, atualidades odontológicas, dicas das estrelas, as últimas novidades da medicina na TV Diário, domingo às 20 horas com Natália Varela. Com a estrela Natália Varela. Programa 100% Jesus, 100% Jesus in Love, cantando para Jesus, Gospel News, se liga na palavra, momento de oração, na Rádio Vida 102,9 FM, sábado às 23 horas, com a missionária Natália Varela. Os telefones 85 3287 2158, 3287 2999. Acesse natalinevarela@gmail.com.br.
Programa Vida News, notícia do dia, entrevista, jornalismo na Rádio Vida 102,9 FM, de segunda a sexta-feira ao meio-dia, com Felipe André e Natália Varela. A apresentação e a sua participação pelos telefones 85 3287 2158, 3287 2999. Acesse www.radiovidafortaleza.com.br. E no nosso programa de hoje, nós faremos a leitura do capítulo 2 do livro Atos dos Apóstolos. É o quinto livro do Novo Testamento, nas Sagradas Escrituras, na Bíblia Sagrada. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 1. Pentecostes, manifestação do Espírito. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 2. De repente veio do céu um ruído como de um vento forte, que encheu toda a casa em que se encontravam. Atos dos Apóstolos 2:3, capítulo 2, versículo 3. Então apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia expressar-se. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 5. Residiam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações que há debaixo do céu. Atos dos Apóstolos 2:6. Quando ouviram o ruído, reuniu-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Atos dos Apóstolos 2:7. Cheios de espanto e de admiração, diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Atos dos Apóstolos 2:8. Como é que nós os escutamos na nossa língua de origem? Atos dos Apóstolos 2:9. Nós que somos partas, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judeia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia. Atos dos Apóstolos 2:10. Da Frígia e da Panfília, do Egito e da parte da Líbia, próxima de Cirene, e os romanos aqui residentes. Atos dos Apóstolos 2:11. Judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os escutamos anunciando as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atos dos Apóstolos 2:12. Todos estavam pasmados e perplexos e diziam uns aos outros: o que significa isso? Atos dos Apóstolos 2:13. Mas outros caçoavam: estão bêbados de vinho doce. Atos dos Apóstolos 2:14. O anúncio de Pedro ou querigma. Pedro, de pé, junto com os 12 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: homens da Judeia e todos vós, que residis em Jerusalém, seja do vosso conhecimento o que vou dizer. Escutai-me com toda a atenção. Atos dos Apóstolos 2:15. Estes aqui não estão embriagados, como podeis pensar, pois estamos ainda em plena manhã. Atos dos Apóstolos 2:16. Está acontecendo o que foi anunciado pelo profeta Joel. Atos dos Apóstolos 2:17. Nos últimos dias, diz o Senhor, derramarei do meu espírito sobre toda a carne.
e vossos filhos e filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos anciãos terão sonhos. Atos dos Apóstolos 2:18. Mesmo sobre os meus escravos e escravas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Atos dos Apóstolos 2:19. E mostrarei prodígios no céu em cima e sinais na terra embaixo, sangue, fogo e nuvens de fumaça. Atos dos Apóstolos 2:20. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Atos dos Apóstolos 2:21. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Atos dos Apóstolos 2:22. Homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem credenciado por Deus junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais que Deus realizou entre vós por meio dele, como bem o sabeis. Atos dos Apóstolos 2:23. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que Jesus fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o matastes, pregando-o numa cruz. Atos dos Apóstolos 2:24. Mas Deus o ressuscitou, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ele o dominasse, porque não era possível que ela o dominasse. Antônio, falta quanto tempo? 11 minutos. 12 minutos já. 12 minutos. Então, Antônio Varela, nós vamos ficar por aqui por causa do nosso tempo. Então nós voltaremos no nosso próximo programa com a leitura do livro Atos dos Apóstolos, o quinto livro do Novo Testamento das Sagradas Escrituras da Bíblia Sagrada. E nós concluímos aqui o capítulo 2 do livro do Atos dos Apóstolos, versículo 25. Deixa eu ver aqui. Homens de Israel, escutai, foi-se entregue. Vamos repetir no próximo programa a partir do versículo 23. Pronto. Capítulo 2, versículo 23. Tudo de bom, fique com Deus até lá.